Hoje, a aula é sobre expoentes. Se eu lhe perguntasse, deixa eu ver se esta caneta está com a largura certa. Se eu lhe perguntasse quanto é 2 vezes 3, bom, eu acho que isso é bem fácil para você. Isso é o mesmo que 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Você não precisava fazer isso. Você sabe que 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o que nós vamos fazer agora é aprender expoentes, que assim como a multiplicação está para a adição, o expoente está para a multiplicação. Eu vou explicar isso em 1 segundo. Eu sei que isso provavelmente te confundiu. Veja, se eu lhe perguntasse quanto é 2 elevado à potência 3, ao invés disso ser 2 mais 2 mais 2, isso é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Ou se eu perguntasse 3 à potência 2, isso é igual a 3 vezes 3. Lembre, eu disse que 3 vezes 2 seria 3 mais 3. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. E 3 mais 3 é igual a 6. A razão de fazer isso é porque sempre há uma tentação quando você aprende expoentes em multiplicar. Quando eu aprendi pela primeira vez e eu vi 3 à potência 2 ou 3 ao quadrado, eu sempre pensava, isso é 6. Mas lembre-se que é 3 vezes 3, que é igual a 9. Vamos fazer mais exercícios. Se eu dissesse menos 4 ao quadrado, mais uma vez, isso é o mesmo que menos 4 vezes menos 4. Bom, já aprendemos, através da multiplicação de números negativos, que um negativo vezes um negativo é um positivo. E que 4 vezes 4, bom, isso é 16 positivo. Você não precisa escrever o sinal positivo, eu estou fazendo para enfatizar isso. Se eu lhe perguntasse quanto é 4 negativo elevado à potência 3, bom, é igual a 4 negativo vezes 4 negativo vezes 4 negativo. Bom, sabemos que menos 4 vezes menos 4, que é igual a 16 positivo, e depois multiplicamos isso por 4 negativo, e ficará menos 64. Então, há algo muito interessante aqui para observar. Quando eu tenho um número negativo, e chamamos isso de base, quando a base é negativa, neste caso 4 negativo, e eu elevo a uma potência par, eu tenho um número positivo, correto? 4 negativo elevado a uma potência par é 16 positivo. E quando eu pego um número negativo e elevo a uma potência ímpar, por 3, por exemplo, eu tenho um número negativo. E isso faz sentido, porque cada vez que você multiplica por um número negativo outra vez, o sinal muda. Eu vou mostrar. Acho que esse seria o exemplo mais simples. Menos 1 elevado a 1 é igual a menos 1, correto? Porque isso é simplesmente um negativo vezes ele mesmo uma vez. E se eu dissesse um negativo ao quadrado? Bom, isso é um negativo vezes um negativo. Bom, isso é igual a um positivo. Mas se eu dissesse um negativo elevado a 3? Mais uma vez, isso é um negativo vezes um negativo vezes um negativo. Bom, agora isso é um negativo vezes um negativo, que é um positivo vezes um negativo, volta a ser um negativo outra vez. Então, eu poderia lhe dizer o que é um negativo elevado à potência 51. Como 51 é ímpar, sabemos que é igual a um negativo. Se fosse 50, então seria um positivo.
Espero não tê-lo confundido muito. Vamos fazer mais 2 exercíciozinhos. Se eu lhe perguntasse o que é 5 à terceira, bom, isso é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. E se eu lhe perguntasse o que é 5 negativo elevado a 3? Isso seria 5 negativo vezes 5 negativo vezes 5 negativo, que seria 125 negativo. Agora, um princípio dos expoentes que pode não ser tão intuitivo à primeira vista é quando elevamos algo à potência zero. Então, digamos que eu tenha 2 elevado a zero. Quanto é? É 1. Qualquer coisa elevado a zero dá 1. Então, 2 a 0 é 1. 3 a 0 é igual a 1. 900 negativo potência zero é igual a 1. E deixa eu ver se eu consigo lhe dar um pouco de intuição do porquê é assim. Se eu tivesse que lhe perguntar, vamos fazer 3 potência 4. Isso é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. 3 potência 3 é igual a 27. Esse é 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado a 2 é igual a 9. 3 elevado à primeira potência é igual a 3. E agora, o que é 3 a 0? Bom, já sabemos, eu já lhe dei a regra. Qualquer coisa elevado a zero é 1. Mas isso irá lhe dar alguma intuição. Quando fomos da potência 4 para a potência 3, nós dividimos por 3, correto? 81 dividido por 3 é 27. Quando fomos da potência 3 para a potência 2, nós dividimos por 3. Quando fomos da segunda para a primeira, do 9 para 3, dividimos por 3. Então, seria lógico que quando formos da potência 1 para a potência 0, dividamos por 3 outra vez. Então, 3 dividido por 3 é 1. Eu espero que isso lhe dê um pouco de sentido, dê intuição. Você pode querer rever isso no vídeo e pense na razão disso. E existem outros aspectos do expoente que mostram por que isso também faz sentido. Porque elevar a zero resulta em 1. Mas vamos fazer alguns exercícios no tempo que temos. Eu não quero confundi-lo muito. Então, se eu tivesse que perguntar a você, 7 ao quadrado. Bom, isso é 7 vezes 7. Isso é 49. Se eu lhe perguntasse 6 negativo elevado a 3, ou seja, menos 6 a 3. Isso é igual a 6 negativo vezes 6 negativo vezes 6 negativo. 6 menos 6 vezes menos 6 é 36 positivo. 36 vezes menos 6 é igual a, isso é 180 com 36. Portanto, isso é menos 216. Você poderia também ter multiplicado tudo. Eu acho que você já entendeu o ponto. Ah, e outra coisa. Se eu lhe perguntasse 0 elevado a 100, quanto é? Bom, isso é bem fácil. Isso é 0 vezes ele mesmo 100 vezes, que continua sendo 0. E se eu lhe perguntasse quanto é 1 à potência 1000? Bom, isso é igual a 1, correto? Você pode multiplicar 1 por ele mesmo quantas vezes quiser, que vai continuar tendo 1 como resultado. E lembre, e se eu tivesse um negativo à milésima potência? Bom, o expoente é par, então o resultado será mais 1. E se fosse um negativo elevado a 1001? Aqui sim seria menos 1. Eu acho que você lembra por que é assim. Porque quando você multiplica um número negativo por ele mesmo, um número par de vezes, os negativos se cancelam. Aí, se você o multiplicar por um negativo uma vez mais, ele vai virar um número negativo outra vez. Bom,
Vamos fazer alguns exemplos normais. Eu só quero ter certeza de que você entendeu o básico dos expoentes. Se eu lhe dissesse, eu vou pensar em um bom. 8 ao quadrado. Isso é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. Se eu lhe dissesse 25 ao quadrado, isso é 25 vezes 25, que é igual a 625. Potências ao quadrado são sempre interessantes. É especialmente interessante se você se interessar por computação. Então, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como 2 vezes 2 é 4, então isso é 16. E eu fiz algo interessante aqui meio que de propósito. Note que 2 à quarta é igual a 4 vezes 4, né? Porque fizemos 4 vezes 4 aqui. Eu vou detalhar isso mais adiante, mas quero que você pense sobre o que isso quer dizer. Por que 4 é o mesmo que 2 ao quadrado? Então, aprendemos rapidamente que 2 à potência 4 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, eu vou deixar você sentar e pensar sobre isso, mas, além disso, acho que você deve ter uma ideia geral de como os expoentes básicos funcionam. Acho que você está pronto para tentar o módulo de expoentes nível 1.